Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos baseando em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 7, que nos diz assim: Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Vivemos em um mundo ansioso, preocupado, com tantas coisas, e o Senhor diz a nós, através de Pedro, para lançar sobre o Senhor todas essas ansiedades. E ele diz uma razão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quanto que nós precisamos refletir no cuidado de Deus e permitirmos ser cuidados pelo Senhor. De tanta agitação, de uma vida tão acelerada, e muitas vezes o nosso corpo físico dizendo para irmos mais devagar, para termos momentos de pausa, para verificar a nossa alimentação, a nossa qualidade de sono, como é que nós estamos nos exercitando, se é com certa regularidade, só ocasionalmente, e o quanto que isso vai afetar tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. Pesquisas dizem que quando as nossas pernas estão fortalecidas, a nossa mente também está. E nós exercitamos os nossos músculos, musculação, ou mesmo em alguma outra atividade que exija um esforço físico, mas nós pouco exercitamos a mente. Não estamos mais utilizando-se de caça-palavras, palavras cruzadas, jogo de memória, para que assim possamos exercitar o nosso cognitivo, que é tão importante. E o que dizer da alimentação? Alimentos ricos em ômega 3, magnésio, triptofano, aquelas frutas, as oleaginosas, as castanhas, são tão essenciais, as hortaliças, os legumes, uma alimentação saudável, anti-inflamatória, que vai trazer um bem-estar para a sua vida, e assim você viverá mais tranquilamente. O Senhor, em uma outra ocasião, em um sermão onde ele ensinou aos seus discípulos algumas lições. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, nós iremos ler alguns versos, nós iremos entender por que as preocupações precisam realmente estar nas mãos do Senhor. Vamos ler? Mateus capítulo 6, o verso 25 em diante. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Bom, essas preocupações são básicas na nossa vida, não é mesmo? O que vamos comer, o que vamos vestir? E o Senhor diz para nós não nos preocuparmos. Por quê? Vamos continuar. O Senhor diz no verso 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Olha a grandiosidade do nosso Deus. E o quanto que Ele nos faz olhar além e olhar os detalhes. Observe o céu, observem as aves. Elas não se preocupam com o que vão comer, não ajuntam para si,
mas o Pai do céu as cuida. E esse questionamento no final do verso: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Com certeza. Se voltarmos para o início, em Gênesis, capítulo 1, o verso 26, o Senhor diz que iria criar o ser humano. Ele diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Deus eterno, do Deus triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós somos importantes. Ele criou as aves, criou os animais, sim. Mas sabe, meus queridos, ele contornou o nosso corpo. Soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E se todos os dias nós estamos despertando com vida, é porque ele permite. As misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. Nós somos importantes para o Senhor. O Senhor cuida das nossas necessidades. Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Acrescentar mais um pouco na nossa vida? Nós precisamos confiar mais no Senhor. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Nós precisamos clamar ao Senhor por mais fé. Deixar que a cada dia o Senhor nos surpreenda. Muitas vezes e geralmente as nossas preocupações, a maioria delas, elas não se realizam. Mas elas causam uma agitação, uma inquietação em nós, não é mesmo? E o convite do Senhor hoje é esse. Lance sobre mim as vossas ansiedades, as vossas preocupações. Vocês são muito valiosos, muito mais do que os passos dos lírios dos campos. Eu cuido de cada uma de suas necessidades. E o Senhor conclui no verso 31 ao 34 assim: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que preocupam todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Que lindo, não é mesmo, meus queridos? O Deus do céu sabe que nós precisamos de tudo isso. Você tem noção disso? Que nós somos amados pelo Senhor, que Ele lá no céu, Ele contempla as nossas necessidades. Está difícil? Vai passar. Permaneça firme e aplique um estilo de vida que eu comentei com vocês. A importância de nós termos uma alimentação saudável, exercício físico, um sono bom, e tudo isso vai trazer um bem-estar para a sua vida essencial e até para que você entenda ainda mais o amor de Deus. E nós nos comunicamos com o Senhor com a nossa mente. Se nós estivermos cansados demais, se estivermos preocupados demais, nós precisamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Que é o Senhor da vida, é o Senhor do tempo, é o que controla cada momento, a cada instante, que cuida de cada detalhe das nossas vidas, com muito amor e com muito carinho. O 33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Meus queridos, quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus,
e não priorizamos aquele que deve ser o centro das nossas vidas, que é Deus, nada da nossa vida vai fluir bem. Nós precisamos priorizar o Senhor para que a nossa família esteja bem, para que nossa saúde esteja bem, para que nossas relações interpessoais sejam boas, que possamos ser amáveis com as pessoas, refletir a Cristo em nossas ações. Se vamos falar, que seja para falar a palavra de esperança, se não para ficarmos em silêncio, nos retirarmos do local. Nós precisamos agir com sabedoria. Dia 34 diz: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã, o futuro ainda mais para frente nos inquieta, nos angustia. E o Senhor diz para nós não nos preocuparmos, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Muitas vezes nós estamos antecipando coisas que nem acontecer, pode ser que nem aconteça. E estamos sofrendo por antecipação. Se aquieta, espera no Senhor, deixa Deus conduzir as coisas. Se Ele abrir essa porta, é para você ir sim, porque é bênção, mas se Ele fechar, não insista. Apenas siga o que o Senhor quer para a sua vida. Mesmo que não seja tão confortável, você queria outra coisa, mas saiba, meus queridos, que o melhor que Deus proporciona para as nossas vidas, Ele requer de nós um passo de fé. Nós não vamos entender inicialmente o caminho que o Senhor está nos conduzindo, mas saiba que é sempre caminhos de bênção, de vitória para as nossas vidas. Nós servimos a um Deus Pai amoroso que cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Para finalizarmos, aqui em Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Ore ao Senhor. Como está o seu altar de oração? Você realmente está confiando que Deus vai resolver essa questão? Que o Senhor vai esclarecer todas as coisas? Que não é para se preocupar, é só para descansar. Descansa. Agradeça também ao Senhor. Tudo que não acontece é livramento do Senhor. É Deus cuidando de você. Deus mudou alguma coisa no seu dia, hoje ou ao longo dessa semana? Agradeça. O Senhor sabe o que faz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma paz. A paz que excede todo o entendimento, meus queridos, porque ela é acessível pela fé. Se não tivermos fé, se não crermos no Senhor, nós não vamos ter paz, nós não vamos descansar plenamente e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai querido, bondoso Deus, obrigada, Senhor Jesus, por teu cuidado, por tua condução. Senhor, tantos corações angustiados, inquietos. Eu amo que o Senhor diz também, em Mateus capítulo 11, 28 ao 30, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossa alma. Senhor, todas as pessoas que precisam se refugiar nos teus braços, esconder em ti, receber paz, ser realinhado dos seus propósitos de vida, para que assim possam entender a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor soberano na vida delas. Paizinho querido, nos ajude a priorizarmos o Senhor nas nossas vidas, a permitir sermos cuidados e amados pelo Senhor,
Senhor Deus, nos ajude a viver um dia de cada vez, respirando e também mudando os nossos hábitos de vida, que é tão importante. Nos ajude, Senhor Deus, a perseverarmos na fé, a olharmos para Ti firmemente, o autor e consumador dessa fé tão necessária nesses dias tão difíceis que vivemos. Senhor Jesus, continue nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e tenha um coração agradecido. Descanse. O Senhor está cuidando de você e de sua família.